Aqui a gente conversa de tudo, né? Se a gente for pensar que já tiveram mais de 200 lives, hoje eu tava pensando isso, quando eu tava aqui sentindo o que eu ia trazer, eu pensei, gente, mas eu já falei de tudo, né? E eu vejo que a vida, ela é desse tamanho. Quanto mais a gente busca aprender, menos a gente vê que a gente sabe, mais a gente vê que tem coisas para passar, mais a gente vê que tem coisas para viver, né? Então, essa grandeza da vida, quando a gente começa a entender o tamanho da existência e de tudo que está ao nosso redor, faz a gente aprender que não adianta ir com toda a sede do mundo ao pote, porque ainda assim, né, se a gente achar que a gente precisa saber tudo, que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa entender tudo, a gente vai viver insatisfeito, porque esse tudo ele não tem fim. A vida, ela é infinita, né? As possibilidades de tudo que pode acontecer são possibilidades infinitas. Então, como que a gente faz para lidar cada dia, né? Viver o hoje, tentar solucionar o que você tem para solucionar hoje, e o que não tem solução, solucionado está. Não adianta, né? Às vezes a gente fica ali gastando nossa energia, tentando mudar de um lado para o outro, sendo que às vezes o que você precisa fazer é simplesmente parar, respirar e ter a certeza que daqui a pouco essa resposta vai chegar, sabe? Nem tudo vem até nós no nosso tempo. E isso é uma coisa que eu vejo que tem deixado a gente muito confuso, muito ansioso. A gente querer que tudo seja no nosso tempo, que tudo, além de ser tudo do nosso jeito, na nossa hora. E aí, nesse imediatismo que o mundo está vivendo, fica muito difícil da alma se sentir em casa, né? Porque a gente está se sentindo sempre atrasado ou adiantado. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é respira, porque você está no tempo certo. Não tem erro, não tem atraso, não tem adiantamento. Não tem assim, eu deveria ter feito diferente, porque tudo foi exatamente como tinha que acontecer. Ah, Marina, mas eu não entendo, porque muitas coisas para nós não fazem sentido. Mas se você fica brigando com a vida, ela se torna um caos. O que já foi, o que não tem como mudar, a gente precisa aprender, né, a lidar com essa aceitação de que se foi dessa maneira, era para ter sido assim, aconteceu por um propósito, talvez eu não esteja entendendo agora, mas eu vou continuar aqui caminhando, porque as coisas vão clarear. Eu vejo que quanto mais a gente briga, mais bagunçado fica, mais escuro fica, mais difícil da gente conseguir enxergar. Agora, se eu vou aos poucos, né, trabalhando para ir aceitando dentro do meu coração a ordem divina, a ordem que acontece todas as coisas, naturalmente eu vou criando um ambiente mais leve para eu viver, um ambiente onde eu consigo ter um pouco mais de clareza com as coisas que estão dentro de mim. Não adianta eu querer ter clareza do mundo se dentro de mim eu tô sentindo bagunçado. Até porque eu posso estar num lugar super organizado, mas se dentro de mim, se os meus sentimentos, as minhas emoções estão muito confusas, esses são os olhos que a gente vai conseguir enxergar a nossa realidade. E é por isso que é tão importante a gente entender que tudo começa do lado de dentro, né? Que o que eu tô vibrando aqui dentro vai determinar o que eu tô enxergando. Se dentro de mim eu tô, né, carregando ódio, desamor, tristeza, insatisfação, eu vou sempre olhar para o mundo e para as pessoas dessa maneira. O ódio que existe em mim, muitas vezes que eu consigo enxergar no outro, né? Na verdade a gente nem percebe que muitas vezes está dentro da gente também, porque uma coisa vai alimentando a outra. Então, se eu começo a entender que quando eu olho para mim, eu consigo ver de fato, né, o ambiente que eu quero criar e dessa maneira criar a minha realidade também, eu tenho muito poder nas mãos. Então, eu também queria te dizer isso, você tem muito poder nas suas mãos. E é o poder de transformar a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você enxerga o seu trabalho, a maneira como você enxerga o mundo e tudo que está ao seu redor. E essa mudança não acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, né? Quando eu entendo que eu posso me cuidar, eu posso me amar, eu posso me respeitar, eu posso me aceitar. Como que eu vou aceitar o erro de uma outra pessoa ou a impaciência de uma outra pessoa se muitas vezes eu não aceito nem a minha? Como que eu posso olhar para outra pessoa com olhos, né, amorosos, com olhos de respeito, se muitas vezes eu não sinto isso em relação a mim? Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que parece super difícil, é uma coisa tão óbvia, né, que os nossos olhos carregam o que existe dentro da gente.